compartilhar a palavra de Deus com essa igreja. Vivian, muito obrigado, irmã Vivian, muito obrigado também pelo convite, pelo contato. Povo de Deus, uma boa noite, uma alegria poder falar com vocês, uma alegria poder transmitir a palavra de Deus mais uma vez. Agradeço aí os que conseguiram abrir as câmeras, é muito bom a gente ver pelo menos algum rostinho aí de verdade, isso ajuda na pregação. E se você puder abrir aí a câmera, se você tiver disponível a isso, abra, porque a gente se sente mais real, mais real. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos fazer a última reflexão e nós vamos ler um texto muito conhecido, mas essa é uma das grandes belezas da Bíblia. Não importa quão conhecido seja o texto, ele sempre tem alguma coisa a mais a nos ensinar. Então eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. O pastor Pablo já orou, já pediu a bênção pela mensagem de Deus essa noite. Então vamos ler o texto bíblico. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, algumas versões dizem um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, algumas versões dizem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e aquela casa desabou, e grande veio a ser a sua ruína. Meus irmãos, essa é a conclusão do sermão mais famoso da história da humanidade. Nós conhecemos como Sermão do Monte. E Jesus termina comparando o seu sermão, ou termina o seu sermão comparando duas casas, a edificação de duas casas. Na época de Cristo, era muito importante quando alguém terminava um discurso ou um sermão, era muito importante o que ele iria colocar no final. O final era como que o arremate, era como que o que ia ligar todo o sermão. Tudo que eu falei para vocês até agora, eu quero concluir com isso aqui. Por isso, essa parte do Sermão do Monte ela é tão importante, porque é como nós dizemos aqui no Brasil, né, amarrar a boca do saco, é como a conclusão, é como o ensino final de tudo aquilo que Jesus queria ensinar. Outras vezes, nos sermões de Jesus, ele comparou duas coisas para falar da vida espiritual. Então você lembra que ele falou dos dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Ele falou das duas portas, a porta do caminho estreito, a porta do caminho largo. Ele falou das duas árvores, a árvore que produz bons frutos, a árvore que produz frutos maus. Ele falou das ovelhas e dos bodes. Ele falou dos bons peixes e dos maus peixes. E agora ele termina falando de dois fundamentos. Para você entender o que Cristo quis falar nesse sermão, você tem que entender o que significa casa nessa ilustração. Se você não entender o que significa casa, você não vai entender a ilustração de Cristo concluindo o Sermão do Monte. E casa, meus amigos, significa vida. Ele está falando aí de vida, ele não está falando de edificação, ele não está falando de construção, ele está falando de vida. Então, para entender o sentido desse texto, eu queria ler com vocês de novo, mas agora substituindo a palavra casa por vida. Vamos tentar? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua vida sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela vida, mas aquela vida não caiu, porque aquela vida foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo que edificou sua vida sobre a areia. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela vida, e aquela vida desabou, porque ela foi edificada sobre a areia, e veio a ser grande a sua ruína. Esse texto, como outros textos de Cristo, meus irmãos, eles nos dividem em dois grupos, em duas classes. Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, essa noite tem aqui 47 pessoas, é o que eu estou contando aqui, 48 agora. 48, pode ser que tenha algum casal assistindo aí, então digamos que tenha 50 pessoas aí assistindo.
Jesus diz assim: nesse grupo de 50 pessoas, vocês vão ser divididos em dois grupos. O sonho de Deus é que fosse apenas um. Mas toda a humanidade diante de Deus está dividida em dois grupos. Ou você é a vida sobre a areia, ou você é a vida sobre a rocha. Então, o que você tem que pensar nessa parábola é o seguinte: o que é que diferencia, então, uma vida da outra? O que é que diferencia uma casa da outra? Presta atenção no que nós lemos na parábola. Me ajuda aí a pensar. Eu não vou poder ouvir vocês, mas me ajude aí. O que divide uma casa da outra? O que separa uma casa da outra? Será que é, os materiais da casa? Uma foi construída e ficou forte porque foi edificada com bons materiais. Outra não, outra foi com materiais fracos. Na parábola, o material da casa faz alguma diferença? Não, absolutamente. Então, em nenhum momento na parábola, Jesus fala que uma casa ficou firme porque os materiais eram bons, outra casa ficou firme porque o material era fraco. O material da casa, gente, não faz diferença. Será que a diferença entre uma casa e a outra é que uma foi construída muito rápido, por isso que caiu. Ah, esse aqui construiu muito rápido, muito apressado. Esse outro demorou anos construindo. O tempo da construção da casa também não faz a menor diferença na parábola. Jesus não menciona o tempo. Ah, esse aqui foi rápido, esse foi devagar. Também não menciona. Ah, será que um é porque o dono da casa era mais rico, tinha mais construtores, tinha mais possibilidades? E o outro caso, o dono era pobrezinho? Também não. A riqueza do dono, do construtor da casa, não faz a menor diferença. Então, se você ouve, se você vê essa parábola, você vai perceber que o que distingue uma casa da outra, ou o que distingue uma vida da outra, é só uma coisa na parábola, só uma: o alicerce onde ela foi construída. O tempo da construção não faz diferença, o dinheiro do construtor não faz diferença, o material da obra não faz diferença. A única diferença é sobre o alicerce. Uma é sobre a rocha, outra é sobre a areia. E para mim, gente, isso aqui é impressionante. Quando Jesus diz assim, olha, a única diferença é o alicerce, ele está dizendo há uma parte da vida espiritual que é o alicerce da vida, que é vital. Veja, você passa numa rua e aí nos Estados Unidos você vê muitas casas bonitas, mansões bonitas. Imagina você passando por uma rua bonita de casas, de mansões. Você vai dizer assim, olha que porta bonita essa casa tem. Olha que telhado bonito essa casa tem. Olha que janela bonita essa casa tem. Olha que fachada bonita essa casa tem. Mas você nunca vai dizer, olha que alicerce bonita essa casa tem. O alicerce é uma parte da casa que ela é imperceptível, mas Jesus está dizendo, se não tiver, ela vai cair. Na vida cristã, gente, é a mesma coisa. Tem uma parte da vida cristã que as pessoas não notam em mim, mas se ela faltar, a vida cristã vai desabar. Então, na vida cristã tem coisa que a gente nota. Por exemplo, eu consigo ver você guardando o sábado, eu consigo ver você entregando o dízimo e oferta na igreja, eu consigo ver você frequentando a igreja, eu consigo ver você assumindo um cargo na igreja, eu consigo ver você cantando no coral da igreja, pregando. Então, essas coisas que a gente consegue ver faz parte da casa, é importantíssimo. Mas é a porta, é a parede, é a janela da casa. Não é o alicerce. Sabe o que é o alicerce na vida espiritual? É aquela parte da vida cristã que a pessoa do meu lado na igreja não nota, mas se eu não tiver, a minha vida vai desabar, mesmo tendo sábado, dízimo, cargo na igreja. Sabem? Eu preguei 4 quartas-feiras para vocês, mas eu poderia passar 365 dias pregando. E vocês não teriam como ver se eu busco a Deus de madrugada. Vocês não teriam como ver se eu passo o tempo em oração. Vocês não têm como ter certeza se eu oro. Vocês não têm como ter certeza se eu estudo a Bíblia, o Espírito de profecia, se eu faço culto familiar na minha casa. Então, o alicerce da vida espiritual, meus irmãos, é aquilo que sustenta a vida espiritual e que pode ser imperceptível, mas se faltar, a vida espiritual vai cair. Então, amigos, entenda bem uma coisa: a diferença de uma vida para outra não é a parede, não é a porta e não é o telhado. Não me entendam mal.
Eu não estou dizendo que guardar sábado, devolver dízimos e ter funções na igreja não seja importante. É importantíssimo, isso é a porta, a janela e o telhado da casa. Mas a vida espiritual, aquela que sustenta a base da minha vida cristã, que às vezes não é notado por outros, mas se faltar a presença diária de Cristo em minha vida, a minha vida vai desabar. Então, esse é o ponto que eu queria que você entendesse essa noite. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 a 13. Paulo diz assim, olha o que Paulo diz, olha que coisa linda. 1 Coríntios, capítulo 3. Olha que texto lindo. Paulo fala a mesma coisa, mas com outras palavras. Mas ele está falando a mesma coisa do Jesus que Jesus falou no Sermão do Monte. Ele diz aí, ó, 1 Coríntios 3, de 11 a 13. Ele diz assim, ó, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornar a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, Paulo está dizendo a mesma coisa com palavras um pouco mais assim rebuscadas e profundas, mas Paulo está dizendo assim: olha, se Jesus Cristo diariamente não é o alicerce da tua vida, não importa colocar na tua vida espiritual cargo na igreja, guarda do sábado, devolução do dízimo, porque o alicerce que vai sustentar tudo isso é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estiver diariamente na minha vida, eu vou ter um alicerce seguro. Eu talvez já tenha contado essa história para vocês. Eu costumo dizer que eu não prego, eu tenho uma agenda aqui que eu anoto todo o sermão que eu prego em toda a igreja que eu prego, para eu não voltar naquela igreja e pregar o mesmo sermão de novo. Então eu anoto tudinho ali, onde eu preguei, que data eu preguei, que igreja eu preguei, mas eu posso repetir, eu não repito os sermões, mas as histórias eu repito. Então, quando eu fui pastor, meu primeiro distrito pastoral foi no interior de Pernambuco, e lá eu conheci um irmão que estava isolado ali, é uma cidade que não tinha a presença da igreja adventista, e eu descobri que ele morava naquela cidade e fui visitá-lo, porque ele era o primeiro adventista naquela cidade. E eu tinha planos de fundar uma igreja naquela cidade. Quando cheguei lá, rapidamente encontrei o irmão Bastos, um senhor de quase 80 anos, mas muito lúcido, muito forte. E quando eu cheguei na casa dele, eu descobri que eu era o primeiro pastor que o visitava desde o batismo dele. Ele foi batizado na capital, em Recife, mudou para o interior, perdeu o contato pela idade, perdeu o contato com a igreja, não tinha mais como ficar visitando as igrejas em outras cidades. E ele ficou ali, mas firme na fé, guardando o sábado, pregando sobre a verdade. Quando eu abri a igreja lá, nós temos o evangelismo, abrimos a igreja, muitas pessoas vieram para a igreja fruto do que o irmão Bastos ensinou ao longo dos anos. Eu fiquei impressionado com a vida daquele homem. Naquela época não tinha Novo Tempo, naquela época não tinha rádio Novo Tempo disponível, TV Novo Tempo. Eu era o primeiro pastor que o visitava. E eu perguntei, irmão Bastos, como é que o senhor ficou firme na fé esse tempo todo, irmão? Sem pastor lhe visitar, sem igreja, sem semana de oração, sem retiro espiritual. E ele me falou, pastor, eu não quero lhe magoar, não, mas já que o senhor está perguntando, eu vou lhe responder. O pastor que eu preciso de verdade todo dia me visita. Impressionante, né? Eu me emocionei. O pastor que eu preciso de verdade todo dia vem na minha casa. Quem era o pastor dele, gente? O pastor que ele realmente buscava, precisava, desejava, almejava, Jesus Cristo. Todo dia ele diz, todo dia ele me visita. E por isso ele permanecia firme na fé. Sabe o que o irmão Baixo me ensinou? Ele podia não ter a possibilidade de ir para a igreja pela distância, porque era em outra cidade. Ele podia não ter um cargo na igreja, porque não tinha na igreja na cidade dele. Mas ele tinha alicerce. E é o alicerce em Jesus Cristo, meus irmãos, que vai fazer com que tudo que eu edifique permaneça firme. Então, o que Jesus está dizendo nessa parábola é que a diferença entre uma casa e a outra, não é as dificuldades que elas vão enfrentar. As duas casas enfrentaram a mesma dificuldade. A diferença não é a chuva, transbordar os rios, soprarem os ventos. A diferença é uma tem alicerce e outra não tem alicerce.
Aí Jesus falou uma palavra muito, muito forte aí. Ele disse assim: Olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica, está edificando sua vida sobre a rocha. Quem ouve minhas palavras e não as pratica, está edificando sobre a areia. E ele chama um de tolo, e outro ele chama de prudente e de sábio. Então Jesus está dizendo assim: sabe qual é a diferença entre o tolo e o sábio? Sabe qual é a diferença entre quem edifica e quem desaba? A diferença não é aprender mais. A diferença é colocar em prática o que já sabe. Jesus está dizendo assim: quem ouve as minhas palavras e pratica é sábio. Quem ouve e não pratica é tolo. Vai desabar. Amigos, a grande questão da vida espiritual não é saber mais coisas. A grande questão da vida espiritual é colocar em prática o que nós já sabemos. Essa é a grande questão. Eu não preciso vir aqui para vocês assim, gente, não saia de casa sem orar e sem ler a Bíblia. Você já sabe disso. Eu não preciso vir aqui dizer, gente, faça o culto familiar todo dia. Você já sabe disso de certeza. Então Jesus está dizendo, a grande questão não é você ter mais informações. Gente, olha, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Cuide do teu corpo, se alimente bem, durma cedo, faça atividade física. Você já sabe disso. A nossa tragédia como cristãos não é ter mais informações, a nossa tragédia é não viver o que já sabemos. Então Jesus está dizendo: você quer ser um sábio? Então ouça as minhas palavras e pratique. Você quer ser um tolo? Então continue ouvindo e não praticando. Porque essa é a grande diferença. A grande diferença. A grande diferença é entre praticar o que você já sabe ou deixar para lá. E isso distingue na parábola o sábio do tolo. Isso distingue o sábio do tolo. Agora, para mim, a coisa mais linda dessa parábola, mais profunda dessa parábola, quando Jesus diz assim: Olha, eu vou te deixar bem claro o que é a vida cristã. Porque o que é que a gente espera da vida cristã, gente? Vamos ser sinceros. O que a gente espera da vida cristã é que Jesus dissesse assim: se você ouvir a minha palavra e praticar, fica tranquilo, você não vai ter problema nenhum. Se você ouvir as minhas palavras e praticar, ó, se você guardar o sábado certinho, se você devolver o dízimo certinho, se você tiver cargo na igreja, você vai ficar tranquilo, não vai ter dificuldade, nada vai te atingir. Jesus falou: não, não, não vou te enganar. Mesmo que você esteja edificando a sua casa sobre a rocha, vai vir vento, tormenta e tempestade. Gente, eu amo isso em Jesus Cristo. Ele não nos engana. Ele não tenta nos apresentar um cristianismo dourado que tente nos enganar e nos dar valores que não são do cristianismo. Vocês conhecem aqui no Brasil, o Brasil está tomado por igrejas da teologia da prosperidade, que o pastor diz assim: olha, pague direitinho e vem aqui na terça que o teu casamento não vai ter problema, porque eu já ordenei e Deus tem que curar, tem que restaurar o teu casamento na terça. Pague direitinho aqui na igreja e venha na quinta, que é o culto dos empresários, e tua empresa só vai prosperar. Pague aqui direitinho e venha aqui na culto da segunda, que é o culto de cura, e você não vai ter doença nenhuma. Isso não é bíblico, isso é diabólico. Isso está em completa oposição à verdade bíblica. A verdade bíblica é: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também se estiver comigo. Então eu amo isso em Deus. Eu não vou te enganar, você vai derramar lágrimas. Eu não vou te enganar, você vai enfrentar dificuldades. O que você tem que pensar é o seguinte: Senhor, espere aí, me explica melhor. Vamos lá. O texto bíblico diz: se você edificar sobre a areia, aí o texto diz, ele usa exatamente as mesmas palavras. Aquele que edifica sobre a areia vai vir chuva, tormenta e ventos com ímpeto sobre aquela casa. Aquele que edifica sobre a rocha, ele usa as mesmas palavras, vai vir chuva, tormenta e ventos com ímpeto sobre aquela casa. Jesus usa a mesma palavra. Então se pergunta: Jesus, então vem cá. Qual é a vantagem então? Se eu edifico sobre a areia e vem chuva, tormenta e tempestade. Se eu edifico sobre a rocha, vem chuva, tormenta e tempestade. Se eu busco a Deus todo dia, meu casamento vai enfrentar chuva, tormenta e tempestade. Se eu não busco a Deus, meu casamento também vai enfrentar chuva, tormenta e tempestade. Se eu busco a Deus e coloco Jesus como alicerce da minha vida, os meus filhos vão ter problema
doença pode acontecer na minha vida. Se eu não busco a Deus, esqueço Deus, meus filhos podem ter problemas e também podem vir doenças sobre a minha vida. Jesus, qual é a vantagem? Qual é a vantagem, então? Deixa eu te explicar qual é a vantagem. Jesus está dizendo assim: olha, as dificuldades vão chegar, do mesmo jeito para os dois. Então, eu sei que você até queria eu, Jesus dizendo assim: olha, faça tudo direitinho e não se preocupe, você não vai sofrer. Mas vai vir dificuldade sobre os dois. Então, entenda bem: edificar a vida sobre Cristo diariamente não é para evitar tempestades, não é para evitar que elas venham, mas é para ter sabedoria e capacidade para enfrentá-las. Eu estou casado esse ano, completo 21 anos de casado. 21 anos, graças a Deus. Mas eu nunca abri minha boca, nunca, para dizer, Senhor, por favor, que meu casamento nunca tenha problema, gente. Casamento vai ter problema em algum momento. Então não faça essa oração. Não faça essa oração, Senhor, que meu casamento nunca tenha problema, nunca tenha abalos. Um dia eu fui no encontro de casais, eu ia dar uma palestra lá, e tinha um momento do testemunho. Aí levantou um casal lá, já tinha muitos anos de casado. Aí o marido pegou o microfone e disse assim: estamos casados há tantos anos e nós nunca brigamos. Gente, eu levantei e saí. Eu digo, não me representa. Um casal que está casado há 30 anos e diz que nunca brigou, não me representa. Eu quero ver um casal que diz assim: olha, a gente já brigou, teve muita dificuldade, até pensou em divórcio, mas estamos aqui, graças a Deus. Deus nos sustentou. Essa é a realidade da vida. Vai vir chuva, tormenta e tempestade. A grande questão da vida cristã não é evitar a tempestade, é passar por ela, na companhia de Jesus Cristo. Eu tenho dois filhos adolescentes. Eu nunca abri minha boca para dizer, Senhor, que meus filhos nunca me deem problema. Gente, filho vai dar problema, é só esperar. É só esperar. Sabe o que é que eu peço a Deus, Senhor? Me dá sabedoria. Que a tua presença esteja tão firme em minha vida, que quando os meus filhos enfrentarem os seus problemas, que eu tenha sabedoria e que a vida deles não desabe, que a fé deles não desabe, que o meu casamento não desabe. Então a grande questão não é não enfrentar tempestades. A grande questão é como ter a presença de Deus para que a casa não desabe. Então, Deus vai fazer isso. Eu gosto de uma frase que diz assim: o justo chora. O justo chora, mas o justo chora no tom. O ímpio pode até sorrir, mas sorri desafinado. O justo até chora, mas ele chora no tom. O ímpio pode até sorrir, mas ele sorri desafinado. É melhor, meus irmãos, chorar no tom do que sorrir desafinado contra a vontade de Deus. Um outro dia, eu estava de férias e alguém me ligou e disse: Ô, pastor, desculpe lhe atrapalhar nas férias, pastor. Descobrimos que o senhor está passando férias aqui na cidade e aconteceu uma coisa que precisamos da sua ajuda. Uma senhora faleceu. Ela não era da igreja, mas ela tem três filhos, pastor, e a filha é da igreja. Os irmãos dela não são, mas ela é da igreja. O nosso pastor também está de férias, está longe. Ô pastor, a filha está pedindo por tudo que um pastor venha fazer o funeral da mãe dela. Pastor, por favor, eu sei que culto fúnebre não é um bom programa para as férias, mas por favor, vem fazer o culto fúnebre. E eu fui, eu não conhecia praticamente ninguém ali, mas eu vi um desespero, meus irmãos, como poucas vezes eu vi na vida. Um dos filhos dela se agarrava no caixão, dizia que queria morrer. Um outro desmaiou. Quando ficou um pouco mais calmo, eu abri a Bíblia, fiz uma reflexão bíblica. Quando eu terminei a reflexão bíblica, uma jovem do lado do caixão levantou a mão e disse: Pastor, agora eu vou cantar. E ela abriu o inário e ela cantou uma música que ela não cantou só com a boca, saía do coração, que diz: Sob suas asas, refúgio eu encontro. Ainda que à noite, confiante eu estou. Mas ela cantava com tanta convicção que todo mundo começou a chorar, inclusive eu. E eu perguntei para uma senhora que estava do meu lado: quem é essa jovem que está cantando? E a senhora me disse: é a filha, pastor, é a filha. Era a mesma dor, era o mesmo, a mesma perda, era a mesma mãe dentro do caixão, mas não era o mesmo alicerce, meus irmãos. Essa é a grande questão da vida cristã.
A grande questão da vida cristã não é não enfrentar tempestades. E Jesus deixou isso nessa história. A grande questão da vida cristã é quando as tempestades chegarem, a tua casa não vai desabar, porque você edificou sobre Cristo. O caixão vai ter que ser levado ao cemitério em algum momento, se Jesus não voltar logo. Se Jesus não voltar logo, a doença pode chegar, os problemas no casamento, os problemas com os filhos podem chegar. Mas ele está dizendo: se você estiver edificado sobre mim diariamente, se eu for o alicerce da tua vida, eu te garanto, não vai desabar. Esse ano eu completo 23 anos de ministério pastoral. E, infelizmente, eu já tive que conversar com muitos casais. Hoje pela manhã eu tive que mais uma vez fazer isso, conversar com um casal que estava indo para o divórcio. E, meus irmãos, eu nunca, em 23 anos, eu nunca ouvi um casal que está pronto para o divórcio dizer assim: ah, pastor. E eu sempre pergunto isso: como é que está a vida espiritual de vocês, gente? Eu até hoje nunca ouvi os dois dizendo assim: ah, pastor, estamos orando de madrugada. Eu passo 30 minutos intercedendo por minha esposa. A minha esposa todo dia intercede por mim. Pastor, o culto familiar lá em casa acontece todos os dias. Nunca, até hoje, pode ser que mude hoje com algum de vocês. Mas até hoje eu nunca ouvi um casal pronto para o divórcio dizer: nossa vida espiritual está firme em Cristo. Eu já ouvi um falar e o outro não, mas os dois eu nunca ouvi. Porque, gente, Jesus está dizendo isso. O que falta no teu casamento não é parede, telhado e porta. O que falta no teu casamento para que ele não desabe é o alicerce em Cristo. O que falta na tua família, o que falta na tua vida espiritual é o alicerce em Cristo. E tudo que você colocar sobre esse alicerce vai ficar firme, não vai desabar. Não importa a tempestade que atinja. Pode ser que você se decepcione na igreja com alguém e até pense em sair da igreja. Mas se o teu alicerce estiver sobre Cristo, pode até soprar o vento, mas você vai permanecer porque o alicerce está em Cristo e não nas pessoas. E não em confiar que elas me decepcionem ou não. Pode ser que o teu casamento esteja nesse momento passando por fortes abalos, então eu te convido, prioriza Cristo, passar tempo na presença dele e dizer: Santo Deus, o vento parece que vai derrubar tudo, mas por favor, Senhor, coloca a tua presença em nossa vida para que não desabe. Senhor, meu filho está longe da igreja. Ô Santo Deus, eu te clamo por ele, para que ele volte a estudar a Bíblia, para que ele volte a orar, para que Cristo seja o alicerce da vida dele e que ele possa voltar para os teus braços. Não importa a tempestade que você esteja enfrentando, meu irmão e minha irmã, se Cristo for o alicerce diário da tua vida, você vai enfrentar essas tempestades e vai passar por elas, não porque você é forte, mas porque o alicerce onde tua vida está edificado é suficiente para te sustentar e para te fazer passar pelas tempestades. Então eu quero convidá-lo hoje a dizer: Santo Deus, por favor, Senhor, me ajuda a priorizar o alicerce, me ajuda a priorizar a presença diária de Cristo em minha vida, no meu casamento, na minha família, para que tudo que eu edificar sobre essa vida permaneça. Me ajuda, Senhor, a praticar o que eu já sei que devo fazer, porque eu não quero ser aquele tolo, como que a parábola disse, imprudente, que sabe coisas, ouve vez após vez, mas não vive. Me ajuda, Santo Deus, com a presença e o poder do Santo Espírito na minha vida, a viver o que eu já sei que devo viver. Eu quero orar por você nesse momento e quero pedir a Deus que a palavra de Deus essa noite tenha te relembrado, porque eu sei que você já sabe, da necessidade de ter Cristo diariamente como alicerce na sua vida, do teu casamento e da tua família. Vamos orar? Vamos pedir isso a Deus. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de pregar essas semanas para essa igreja. Eu te agradeço, Santo Deus, e te peço pela vida e o ministério do pastor Paulo, que a cada dia a tua presença esteja sobre a vida dele, sua esposa Vivian, que a cada dia o Senhor dê sabedoria para que eles conduzam essa igreja em direção ao céu. Mas é bem verdade, Santo Deus, que nós temos um limite como pastores. E o nosso limite é que nós não podemos substituir o alicerce na vida de ninguém. Eu tenho que pessoalmente e individualmente ir a Cristo todos os dias com minha família,
para que Ele seja o alicerce. Então nos perdoa, Santo Deus, porque às vezes a correria da vida nos distancia do Senhor. Até temos sábado, dízimo, frequência na igreja, cargo na igreja, mas não temos alicerce. E quantas vidas nós todos aqui conhecemos de pessoas que tinham liderança na igreja, que tinham funções na igreja, mas em algum momento desabaram. E se nós formos conversar com essa pessoa, ela vai dizer: Eu tinha tudo isso, mas eu não tinha Cristo diariamente na minha vida. Nos perdoa, Santo Deus, nos ajuda a despertar hoje e viver o que ainda não estamos vivendo na nossa vida espiritual. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.